João, capítulo 11, versículo 1. Podemos ler? Diz assim a palavra de Deus: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrer com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com a Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ela. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolava, vendo-a, levantaram-se depressa a sair. Seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se o espírito e comoveu-se. Perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê.
Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando, os olhou para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai ir. Posso ouvir o amém? Diga para alguém do seu lado: desatai-o e deixai ir. Diga: é para você ir. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua palavra. Senhor, estamos aqui para ouvir a tua voz. Não estamos aqui para ouvir a voz do homem. Por isso, que se cale toda e qualquer voz que não seja a sua e que seja o Senhor falando conosco. Ministra os nossos corações. Instrui-nos na verdade da sua palavra. Gera fé. Transforma-nos. Marca-nos por meio da sua realidade. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, hoje eu quero falar um pouco com você sobre a história de Lázaro. E esse texto de Lázaro, né? Quando eu medito nele, eu aprendo muitas coisas. E uma delas que eu chego à conclusão é a de que esse texto é um texto pedagógico. Esse milagre é um milagre pedagógico. Jesus permite acontecer toda essa história com o objetivo de nos ensinar princípios espirituais que nos poderão levar a experimentar uma vida de ressurreição, uma vida de milagres, uma vida de portas abertas e do favor de Deus sobre as nossas vidas. Posso ouvir o amém? E eu não sei como você tem vivido até hoje, como tem sido os seus dias, mas eu quero declarar sobre a sua vida que está a chegar um tempo de você viver uma vida de ressurreição. Está a chegar o tempo de aquilo que estava morto, acabado, finalizado, começar a ganhar vida sobre a sua vida. Amém? E a primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que amigos de Jesus também têm problemas. A Bíblia diz que Lázaro, Maria e Marta eram amigos de Jesus. Se você for ler a história com calma, você vai perceber, se ler os evangelhos, na verdade, você vai perceber que constantemente Jesus ia para Betel, que era a cidade ou aldeia em que eles, Betânia, perdão, não Betel. Constantemente Jesus ia para Betânia. E toda vez que Jesus ia para Betânia, Jesus se hospedava, não somente Jesus, mas ele e os seus 12 discípulos se assentavam na casa de Lázaro, comiam as 3 refeições lá e ainda dormiam na casa de Lázaro. Então, essa era uma família muito próxima de Jesus. Era uma família muito íntima de Jesus. Eram amigos de Jesus. A palavra de Deus, na verdade, diz que essa mesma Maria foi aquela que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou com seus cabelos e ungiu com um nardo caríssimo. Então não era uma família qualquer, não era uma família distante, não era uma família que não se relacionava com Jesus, mas era uma família amiga de Jesus. Mas apesar de serem amigos, nós conseguimos constatar nesse texto que eles
passaram por uma adversidade, passaram por um problema. E que problema é esse? Lázaro estava doente. Subitamente ele ficou doente. De repente ele ficou doente. Mas preste atenção. Lázaro era amigo de Jesus. E o que eu quero que você entenda nessa manhã é que ser amigo de Jesus não significa que você nunca terá dificuldades. Não significa que você jamais virá a passar por adversidades. Essa ideia de que ser crente te proíbe ou te impede de você ter batalhas, ter desafios, é um engano. Porque a Bíblia diz que Deus faz a chuva cair sobre os bons e sobre os maus, sobre os justos e sobre os injustos. A Bíblia diz que todos nós, em algum momento, vamos passar por alguma adversidade. Escuta uma coisa, tem 3 coisas que você precisa saber. Ou você já passou, ou está a passar, ou você ainda vai passar por alguma adversidade. Não é se, é quando. Posso ouvir um amém? E se você está passando por alguma dificuldade, eu quero te dizer, você não é a única pessoa. E nem será a última. Porque é uma realidade. Os amigos de Jesus, íntimos, próximos, estavam a lidar com um desafio espiritual. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que a posição que os amigos escolheram orar é sobre a posição que os amigos escolheram orar no meio de problemas. Coloca no versículo 3, por favor. Lázaro está doente. Marta, a irmã mais velha, envia servos para irem chamar Jesus, para orar a Jesus. Vem fazer algo na nossa vida. Mas olha o detalhe sobre a oração deles. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Veja só, não é, Senhor? A vida não está fácil. A vida não está... Senhor, o Senhor me esqueceu. O Senhor não sabe quem nós somos. Não, a oração deles é diferente. Senhor, aquele a quem o Senhor ama está enfermo. Em outras palavras, aquela dificuldade que eles estavam a passar não mudou a realidade de quem eles eram, a maneira como eles se enxergavam, a maneira como eles se viam diante de Deus. Mesmo doente, eles sabiam: eu sou amado. Mesmo com dificuldade, eles sabiam: eu sou amado. Mesmo na tribulação, eles sabiam: eu sou amado por Deus. Ou seja, as circunstâncias adversas não mudaram a convicção daquela família a respeito do amor de Deus por eles. Mesmo que seu irmão estivesse doente, eles sabiam, doente ou não, ele é amado por Deus. Com dificuldade ou não, ele é amado por Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: doente ou não, você é amado por Jesus. Com problema ou não, você é amado com Jesus. Ei, com dificuldade ou não, você é amado por Deus. Ei, seja qual for o problema, às vezes é um problema que você mesmo criou, mas isso não muda o fato de que Deus te ama. Deus ama você. Eles sabiam que o amor de Deus por eles era incondicional e que as circunstâncias não definiam o amor de Deus por eles. Então, quando eles enviam um servo, dizem: oh, vai dizer para Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Seu filho amado, seu filho querido. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Infelizmente, nos momentos de lutas e desafios, tem sido o momento que mais sofremos ataques do diabo. São nesses momentos que o diabo começa a trazer questionamentos sobre a nossa mente. Questionamentos tais como: se você é amado por Deus, por que você está a passar por isso? Se você é amado mesmo, não estaria, se você fosse amado, você não estaria doente.
Se você fosse amado mesmo, não estaria passando por esse aperto financeiro. Se você fosse amado mesmo, não estaria nessa luta com seus filhos. Se você fosse amado, não teria problema de resolver esses problemas. Muitas vezes, o diabo quer, na hora em que nós estamos a passar por alguma aflição, colocar em xeque o amor de Deus por nós. Questionar a respeito do amor de Deus. Sabe que a acusação do diabo sempre segue um padrão. Em primeiro, ele nos acusa, dizendo que não somos amados. Que se estamos passando por determinada situação, é porque pecamos. Foi o que os discípulos fizeram quando viram um homem paralítico, um homem cego. Eles perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou para que ele nascesse assim? Porque na cabeça deles, aquela condição em que ele se encontrava era resultado de um pecado que ele havia praticado. O diabo quer dizer que se nós estamos com problema, é porque não somos crentes verdadeiros, é porque não temos fé. Escuta, o segundo estágio, que é ainda mais grave, ele começa a acusar Deus para nós, dizendo: Deus abandonou você. Foi o que fizeram os amigos de Jó. A própria esposa amaldiçoa esse teu Deus e morre. E infelizmente é nesse momento que muitos de nós enfraquecemos na fé. Desistimos da vida. Nos ressentimos com Deus. E começamos a caminhar no raciocínio do diabo. Por que eu estou a passar por lutas se eu sou amado por Deus? Por que tantos desafios se eu sou amado por Deus? Será que Deus ainda me ama? Será que Deus não me abandonou, não se esqueceu de mim? Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Independente das circunstâncias, lembra, Deus ama você. E eu vou te dizer uma coisa, o antídoto contra a angústia e a ansiedade é você acreditar no amor de Deus independente das circunstâncias. Ei, Deus te ama quando você está bem, Deus te ama quando você não está bem. Deus te ama em todo o tempo. Posso ouvir um amém? Por isso, quando você for orar, mude a sua maneira de orar. Comece a orar diferente. Diga: Senhor, aquele que o Senhor ama está com dificuldades. Senhor, aquele que o Senhor ama está a passar por uma situação complicada, mas eu confio no Senhor, no seu amor. Ore na condição de alguém que é amado. Posso ouvir um amém? A terceira coisa que eu aprendo nesse texto: permaneça com o que Jesus falou, independente do que acontecer depois do que ele falou. Versículo 4. Lá, olha só o que aconteceu. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Posso ouvir um amém? Os homens foram ter com Jesus e disseram: Lázaro, a quem amas, está doente. E Jesus liberou uma promessa, Jesus liberou uma palavra. E a palavra de Jesus foi: essa enfermidade não é para a morte, é para que o Filho de Deus seja glorificado. Uma promessa Jesus liberou. Só que, se você ler o texto, você vai ver que a Bíblia diz que Lázaro morreu. E a pergunta é: como assim? Se Jesus disse, não é para a morte, mas é para que o meu nome seja glorificado. E Lázaro morreu. Como que explica? Com que palavra eles iriam ficar? Com a palavra que Jesus liberou, não é para a morte, ou com o fato de que ele já estava morto? Por isso que eu disse que uma coisa que eu aprendo aqui é: permaneça com o que Jesus falou, independente do que acontecer depois que ele falou o que falou. Jesus disse que a doença não era para a morte, mas ele morreu.
A pergunta é, Jesus mentiu? Jesus se enganou? Como é que Jesus disse que não era para a morte e Lázaro agora está morto? O que eu faço agora? E eu vou te falar uma coisa. É muito comum nas nossas vidas, depois que Deus fala algo, acontece algo contrário daquilo que Deus falou. Deus falou, não é para a morte. De repente aconteceu o que com Lázaro? Deus falou, vai te abençoar, vai te prosperar. De repente começa a vir problema financeiro e você fala, mas o que está acontecendo agora? Deus falou, eu vou te curar. De repente a enfermidade está no corpo. Deus falou, seu casamento vai ser uma bênção. De repente você se depara com problemas no casamento. O que eu vou fazer? Com que realidade eu vou ficar? Com o que Jesus falou ou com o que os meus olhos estão a ver? Escuta uma coisa. Se Jesus disser algo para você, independente do que vier a acontecer depois, fica com o que Jesus falou. Independente se a situação piorar ou não. Algumas vezes nós oramos por outras coisas, até jejuamos. Em vez de melhorar, parece que piora, né? E o que vamos fazer nessa hora? Fica com o que Jesus falou. Fica com o que ele disse. Posso ouvir um amém? Ainda que acontecimentos contradizam, fica com o que ele disse. Só que é nessa hora que a maioria das pessoas perdem de vista as promessas de Deus. Porque Deus te falou algo, mas o que acontece depois é diferente do que Deus falou. Você começa a lidar com problemas. Você começa a lidar com desafios. E você fala, mas Deus, o Senhor falou que ia fazer isso na minha vida. Como é que está acontecendo isso? Mais isso, mais isso e mais isso. Mas preste atenção. O que nós precisamos entender é que os fatos que vêm depois não anulam a promessa. Alô? Ismael nunca vai impedir o nascimento de Isaac. Faraó nunca vai impedir Israel de sair do Egito. Acontece o que acontecer, o que Deus falou que vai fazer, vai acontecer na sua vida. Pastor, mas eu não estou a ver nada. Não precisa ver. Creia no que Jesus falou. A palavra dele é suficiente. Mas às vezes nós estamos a orar para Deus fazer alguma coisa. Nós estamos a fazer para Deus mudar, estamos a orar para Deus mudar uma realidade. Mas o que os nossos olhos conseguem ver é algo contrário da realidade que nós estamos a orar. E por causa disso, nós achamos que nada está a acontecer. Que Deus não está a fazer nada. Mas preste atenção. Deus está a trabalhar. Jesus tinha um plano, Jesus tinha um propósito. Jesus sabia o que estava a fazer. Jesus disse para ele, não é para a morte. Mas ele morreu. Pois é, mas a sua postura tem que ser, se morreu, eu não quero saber, mas eu quero saber do que Jesus disse. Jesus disse que não é para a morte. Então se morreu, significa que vai ressuscitar. Porque não é para a morte. Jesus já disse. Às vezes, quando piora, você acha que não está a acontecer nada, mas está a acontecer. Eu ouvi uma história de um pastor. Essa história é verídica, aconteceu. Esse pastor estava em uma cidade a fazer missão. Há 2 anos, e a igreja não tinha ganho nem um membro sequer, em 2 anos. E aí disseram para esse pastor, pastor, é o seguinte, tem um homem aqui nessa cidade, que é o homem mais influente dessa cidade. Se você pregar,
A mãe desse homem está doente. Já foram lá padres, benzeram eles, não aconteceu nada. Foram lá curandeiros, oraram, não fizeram nada. Foram lá, ninguém, não conseguiram. Mas se você ir lá, orar, e acontecer um milagre, sabe o que vai acontecer? A influência daquele homem vai trazer toda a cidade para a tua igreja. O pastor falou, é verdade. Se trancou no quarto por 7 dias. Durante 7 dias ele orou, jejuou, buscou a Deus. E ele dizia para Deus, Senhor, quando eu orar por aquela mulher, ela tem que ser curada, porque a igreja vai encher, a cidade vai vir, ele é influente. Senhor, faz um milagre. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que depois de 7 dias, ele mandou mensagem para aquele homem, venha orar pela sua mãe, marca um dia e a hora que eu vou. O homem marcou o dia, a hora e ele foi. Quando ele chegou, deixou a família, o homem reuniu a família, todo mundo, e ele falou, fiquem aqui na sala que eu vou no quarto e vou orar pela vossa mãe. Entrou no quarto, fechou a porta e começou a mesma oração do quarto dele. Senhor, faz um milagre, cura ele, porque se ela ser curada, essa família toda e a cidade vai vir para a igreja. E ele orou. E quando ele terminou de orar, aquela mulher convulsionou, né, inclinou a cabeça, e sabe o que aconteceu? Morreu. E ele ficou em choque. Falou, meu Deus, e agora o que eu faço? A oração mudou. A oração agora era, Deus, estou pedindo abrir essa parede. Que assim eu consigo sair sem que ninguém me veja. Porque eu não sei o que vai acontecer se eu sair para a sala e dizer, orei pela vossa mãe e ela morreu. Mas sabe o que acontece? Ele então decidiu sair devagar e não contar nada na sala e apenas ir embora. O problema é que quando ele abre a porta, o neto daquela senhora que estava no leito estava a espertar pela fechadura na porta. E na hora que a avó morreu, ele viu e gritou para todos, a avó morreu. Segredo acabou. Então ele foi embora. Ficou 2 meses sem ir para o culto. Não fez culto, não fez nada. 2 meses chateado com Deus, indignado com Deus. E ele dizia para Deus, Senhor, eu orei. Era para ressuscitar, para aquela senhora ser curada. E o Senhor não curou. E não sei o quê. Enquanto ele orava, o Senhor apareceu para ele. O Senhor falou, alô, se essa mulher fosse curada, a glória seria para quem? Ele falou, a glória seria tua, Senhor. O seu nome seria glorificado. E aí Deus falou para ele, ok, agora que ela não foi curada, que prejuízo você teve, se a glória não era para você? Aí ele ficou quieto, pensou bem, falou, não é que faz sentido? E aí acordou, saiu, parou na porta. No final da tarde, passou um carro na rua da casa dele. Quem era? Aquele homem que ele não queria encontrar mais. Que ele foi orar e a mãe morreu. E quando o homem viu, desceu do carro, ele não tinha mais como fugir, teve que parar para conversar com o homem. E o homem foi ter com ele e falou, pastor, é o seguinte, eu quero reunir toda a minha família e vou convidar meus vizinhos também, para que você venha na minha casa e pregue uma palavra, porque nós queremos ouvir o que você tem a dizer. E ele ficou assustado. Como assim? Eu orei, tua mãe morreu, você quer que eu vá pregar na sua casa? E o homem falou para ele, pastor, no dia que você veio na minha casa, eu fiz uma oração para Deus. E eu falei para Deus, a minha mãe está a sofrer muito. Está a sofrer muito. Eu quero que ela parta para descansar. E se esse pastor orar e ela morrer, eu vou passar a te adorar. E o pastor orou, a mulher morreu. O que era milagre para aquele homem, não parecia milagre para ele. Presta atenção, às vezes quando parece que está a piorar, é porque está a começar a melhorar. Às vezes, quando parece que não está a acontecer nada, é porque algo está a acontecer. Os seus olhos naturais pode ser que não estejam a ver, mas no Espírito há uma realidade que está a ser formada. Por isso, se tiver que ficar com o que os olhos estão a ver e com o que Jesus falou, permaneça com aquilo que Jesus disse. Não saia da palavra. Não abandone a palavra. Por quê? Por causa de fatos que os seus olhos naturais estejam a ver. Está difícil, eu sei. Está complicado, eu sei. Parece que só piora cada vez que você ora. Eu sei. Mas entenda uma coisa. Jesus falou algo. E aquilo que ele falou vai se cumprir na sua vida. Não duvide da palavra. Posso ouvir um amém?
A quarta coisa que eu aprendo nesse texto é que há propósito na dor. Uma escritora chamada Raquel de Queiroz diz que a dor é pedagógica. Infelizmente, estamos vivendo uma geração perigosa na igreja que não aceita sofrimento e dor. E que quando aparece sofrimento e dor, logo coloca na conta do diabo. É o diabo. É o cão. Aí começa, Senhor, expulsa, sai. O diabo está falando, mas eu não entrei, como está a me tirar? Satanás, sai. Satanás está dizendo, mas eu não entrei. Está a me tirar para onde? Às vezes nós atribuímos problemas a Satanás, que o diabo vai diante de Deus e fala, Senhor, eu juro por mim mesmo, não fiz. Não fiz, não sei. Presta atenção. Não podemos ser essa geração que foi incutida na sua mente que, porque agora você anda com Deus, você não vai ter dor, você não vai ter desafio, você não vai ter circunstâncias. Isso é um engano. E saiba, nem todo sofrimento é diabólico. Olha só o que o Senhor disse no versículo 15. Olha só o que o Senhor está a dizer. Melhor, vamos começar do versículo anterior, versículo 14. Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Aí no versículo a seguir, por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Olha o que está acontecendo. Chamaram Jesus no primeiro dia que Lázaro adoeceu. E aí quando Jesus ouviu, ficou mais 2 dias. No 4º dia Jesus voltou para lá, foi para lá. Mas Lázaro já estava morto. Quando Jesus saiu de onde estava, Lázaro já estava morto. Então Jesus falou para os discípulos, vamos lá acordar o Lázaro. Eles disseram, Senhor, se está a dormir, ele está bem, está guardado. Ele falou, não, ele está morto mesmo. Não é dormir sono, morreu. E aí o Senhor falou o seguinte, me alegro por vossa causa de que eu não estivesse lá. Em outras palavras, estou feliz que eu não estava lá. Como assim, Jesus? Lázaro te chamou, ele estava doente para curá-lo. Como é que Jesus está dizendo, estou feliz que eu não estava lá? Por que eu estou feliz que eu não estava lá? Porque se eu estivesse lá, eu iria curá-lo. Mas eu não queria curá-lo, eu queria ressuscitá-lo. Alô? Sabe por que Jesus não foi para lá? Porque Jesus não queria curar Lázaro. Jesus queria ressuscitar Lázaro. Alô? Algumas vezes Deus deixa piorar. Porque Ele não quer fazer o que você está a pedir. Ele quer fazer algo mais glorioso do que o que você está a pedir. Aleluia! Jesus não queria apenas curar, Ele queria ressuscitar. O que Jesus está nos ensinando é que algumas vezes Ele permite que a situação piore, porque o milagre que Ele quer fazer é maior do que o milagre que nós estamos a pedir. O milagre que Jesus quer fazer é maior do que o que você está a pedir. Você está a pedir, Senhor, faz isso. Deus está falando, não. Se eu fizer isso aí, vai ser um testemunho que vai abençoar só você. Mas se isso for ir mais profundo, o testemunho que vai sair de lá vai abençoar você e vai abençoar todos que estão à sua volta. Alô? Marta estava pedindo uma cura, mas o propósito de Jesus era ressuscitar. Então há um propósito. Há um propósito de Deus nos seus Lázaros. Posso ouvir um amém?
Deus está envolvido nesse processo aí. Por isso, para de dar mérito ao diabo sempre. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Qualquer coisa negativa que vier sobre a sua vida, Deus vai pegar e vai fazer com que aquilo coopere em seu favor. Posso ouvir um amém? O problema é que no momento da dor nós não conseguimos ver Deus. Por quê? Porque a dor nos tira o discernimento. Não conseguimos perceber que Deus pode fazer algo no meio dessa situação. Essa situação pode ser transformada por Deus. A dor tira de nós a percepção e o discernimento que nós precisamos para isso. Então, deixa eu te falar. Lembra de José? Quem lembra de José? Quem já leu sobre José? José não pediu para sonhar. José estava em casa dele de boa. Era filhinho de quem? Do papai. Tinha uma túnica de várias cores que nenhum dos irmãos dele tinha. Eram 13 irmãos. 12 homens mais a Diná. Nem a menina, nem a princesinha não tinha túnica de várias cores. Que tinha era José. Todos iam para Machamba trabalhar. Pensa que José ia? Nada. José só ia mandado para ir saber como os irmãos dele estão a se comportar e trazer fofoca. Esse era José. Mas um dia José dormiu e Deus deu uma palavra para ele. Deus falou: ei, eu vou pôr você como Senhor sobre todos os seus irmãos. José acordou e falou: uau, que bênção. Outro dia dormiu de novo, Deus deu outra palavra para ele: eu vou pôr você como Senhor sobre os seus pais e sobre os seus irmãos. José acordou, chamou todo mundo, mandou sentar na cadeira, falou: uma reunião familiar, quero vos contar uma notícia do Senhor, uma palavra de Deus. Que palavra? Eu vou ser governador, vocês todos vão me assistir e vou dar de comer para vocês. Sabe o que aconteceu? Começou o projeto, começou o processo. A palavra foi liberada. Agora Deus começou a traçar o caminho que levaria José ao lugar da palavra. E sabe qual foi o caminho? Primeiro, jogado no poço. Os irmãos mudaram de ideia, falaram: jogar no poço só não vai nos dar lucro. Passou uma carruagem que vendia escravo. Pegaram José, venderam por 20 moedas de prata. José foi como escravo. Chegou na casa de Potifar, começou a trabalhar, Deus começou a prosperar, começou a crescer. Quando a vida estava a começar a melhorar, uma endemoniada se levantou. Sabe onde José foi parar? Na cadeia. Você fala: Deus, mas eu tenho uma... Imagina José: Deus, mas eu tenho uma palavra. Que palavra, filho? Eu vou governar, mas eu estou na cadeia agora. Em vez de a vida melhorar, olha onde eu fui parar. Essa hora até nós queremos falar: Senhor, tira essa palavra em nome de Jesus. Posso voltar na casa do meu pai. Não preciso ter autoridade nenhuma. Mas sabe de uma coisa? Lá na prisão, Deus tinha um propósito com José. Foi para lá que Deus enviou o copeiro de Faraó. Deus deu um sonho para ele. E o único que foi capaz de interpretar foi José. O copeiro foi restituído. Deus deu um sonho ao Faraó: 7 anos de vaca magra e 7 anos de vacas gordas. O Faraó não entendeu nada. Só estou a ver vacas, não sei o que é. 7 espigas gordas. Falou: não estou entendendo nada. Mandou chamar todos os magos. Quero interpretação. Ninguém conseguiu. Se vocês não interpretar, vou vos matar. Aí surgiu aquele copeiro com medo de morrer. Antes dele sair, José falou: quando chegar lá, lembra de mim. Não lembrou. Mas como o Faraó queria matar, porque ninguém estava conseguindo interpretar, ele falou: lembrei. Tenho um amigo chamado José. Conheceste aonde? Na prisão. Mas ele é homem de Deus. Tem uma palavra de Deus. Traz ele para cá. José foi levado. José teve uma palavra, deu interpretação, foi de sabedoria, prosperou 7 anos de prosperidade. Quando começou a fome, começou a se cumprir a palavra que Deus deu para José. A família de José veio em busca de comida. Quando chegaram diante de José,
José, escuta uma coisa, foram 13 anos da vida de José passando por esse processo. E nos 13 anos, certamente, José não teve discernimento. Foram 13 anos de tentar entender o que Deus estava a fazer, como é que Deus estava a fazer, por quê? Porque sabe aquelas orações, Senhor, por que eu? Acho que eram essas orações que José estava a fazer. Mas, quando a promessa começa a se cumprir, José entende o que está a acontecer. Olha só o que diz Gênesis 45:3. Volta no versículo 2. Aqui ele se revelou aos seus irmãos. No versículo 3, vamos. E disse a seus irmãos, eu sou José. Vive ainda meu pai? José está perguntando para os irmãos, está se apresentar. Eu sou José, meus irmãos, meu pai está vivo. Quero saber do meu pai. Olha só o que a Bíblia diz. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados por eles. O medo de ser mortos e sofrer vingança era tão grande, que eles nem conseguiam responder se o pai estava vivo ou não. Mas olha a atitude de José. A seguir, disse José a seus irmãos, agora, chegai-vos a mim, me dá um abraço. Estão a ficar longe aí, porque estão a tremer, nem conseguem me responder, porque chega perto, me abracem. Sou vosso irmão, agora eu sou chefe. Aquilo que eu vos falei há 13 anos atrás já aconteceu. Venham para cá, me dê um abraço. Estou com saudades. Achegai-vos. E chegaram-se então, e José disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. O que Jesus está a dizer aqui? Alô? Não foram vocês que fizeram aquilo ali contra mim. Foi Deus. Deus me mandou para cá, para poder preservar vocês em vida. Deus me mandou para cá, para dar sabedoria para Faraó, para preparar comida, para que quando chegasse a fome, vocês tivessem o que comer. Presta atenção. Quando Jesus fala, por essa causa me alegro por vós, por não ter estado lá, é porque Jesus sabia que se Lázaro morresse, o milagre seria maior. Jesus sabia que se fosse visitar Lázaro, ele o curaria. Aquilo viraria testemunho, mas não haveria outras pessoas para serem contagiadas. Seria um testemunho que só ia afetar a família de Lázaro. Mas quando Lázaro morreu, toda a aldeia veio ter com eles. E quando Jesus ressuscitou Lázaro, toda a aldeia foi glorificada. Toda a aldeia soube sobre o que Deus havia feito naquele lugar. Eu quero falar uma coisa sobre a sua vida. O milagre que Deus vai fazer para te tirar do lugar onde você está, vai fazer com que toda a cidade saiba que existe um Deus tão grande, mas tão grande, que foi capaz de tirar do lugar onde você está. Posso ouvir um amém? Então aprenda a descansar. Não se preocupe se já está morto há 4 dias. Quinto, o texto nos ensina que Deus tem um tempo de agir. Versículo 6. Diga para alguém, Deus tem um tempo. Enquanto o tempo dele não completar, quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Quantos dias Jesus ficou? Mas as irmãs de Lázaro tinham pressa ou não? Senhor! Mas Jesus ainda ficou 2 dias. Jesus olhou a situação a rolar. Depois ele foi. No 4º dia Jesus chegou. E sabe de uma coisa? Muitas vezes a nossa dificuldade não é de crer. Presta atenção no que eu vou falar. A nossa dificuldade muitas vezes não está em crer, mas está em
Esperar. Esperar. Quem gosta de ir no banco? Alô? Quem aqui gosta de ir no banco? Não trabalhar. Principalmente no BIM. Quem gosta de ir depositar? Quando a minha esposa estava grávida, eu lhe aproveitava sempre. O amor, tem que depositar dinheiro. Vamos. Chegava lá, eu ficava atrás, entregava dinheiro na mão dele. Tem prioridade. Não vai pegar fila. Agora que tem bebê, mesma coisa. Às vezes eu lhe tiro de casa. Vamos. Por quê? Porque não gostamos de fila. Ninguém gosta de esperar. Você já imaginou que você tem 5 minutos para chegar no seu trabalho, de repente você entra na Eduardo Mondlane, aquele engarrafamento. Atrás tem carro, à frente tem carro, não tem para onde ir. Às vezes dá vontade de carregar o carro, pôr na cabeça, ir a correr. Mas presta atenção. Muitas vezes a nossa dificuldade não é de crer, e sim de esperar. Sabe por quê? Porque nós queremos que Deus haja enquanto Lázaro ainda está doente. Só que Deus quer agir enquanto Lázaro morreu. Alô? Ficamos ansiosos e aflitos. Por quê? Porque nós queremos solução enquanto Lázaro ainda está vivo. Mas Jesus quer entrar em cena quando Lázaro... Diga para alguém, se Lázaro morreu, milagre vai começar. Fala para ele ouvir, diga, se Lázaro morreu, milagre vai começar. Não, fala para ele ouvir, diga, se Lázaro morreu, milagre vai começar. Agora fala de verdade para ele ouvir, se Lázaro morreu, é porque o teu milagre está a começar. Aleluia! Aleluia! Não tenha medo da morte de Lázaro. Não fique aflito quando ver Lázaro morreu. Presta atenção. Ah, pastor, escuta uma coisa. A morte significa que acabou. Não tem mais saída. Jesus esperou Lázaro morrer. Deixa eu te contar uma coisa. Você sabe por que Jesus foi no 4º dia? Sabe por que Jesus foi no 4º dia? Porque as pessoas daquela cidade acreditavam no seguinte, que se a pessoa morresse, até durante 3 dias, a alma daquela pessoa estava em volta do corpo dela. Então, poderia acontecer que a alma iria voltar e ele ia ressuscitar. Então, durante 3 dias, colocavam o corpo na tumba e não colocavam pedra, deixavam aberto. E aí eles pensavam o seguinte, o corpo pode estar, a alma pode estar em volta, de repente, se entrar, ele vai sair porque a porta está aberta. Eles não fechavam a porta. Então, se Jesus chegasse até no 3º dia e orasse, eles iam dizer o quê? Ah, não, é porque a alma estava ali perto, então ressuscitou. Então Jesus esperou dar o 4º dia. Quando chegava o 4º dia, eles chegavam aqui à conclusão. Já passou dos 3 dias, a alma já foi embora. Não tem como acontecer mais um milagre. E sabe o que eles faziam? Pegavam a porta e colocavam na gruta, fechavam. Então, quando Jesus espera até o 4º dia, Jesus está dizendo o seguinte, eu vou esperar até todos eles chegarem à conclusão de que Lázaro de fato morreu e não tem mais jeito de ressuscitá-lo. Quando todos os vizinhos dizerem, não tem jeito mais, esquece isso aí, já acabou, vai fazer outra coisa, vai orar outra coisa. Aí Deus aparece e fala, Lázaro, sai para fora, come out, 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 sai para fora em nome de Jesus. Presta atenção, presta atenção. Não está acabado, não acabou, não acabou. Eu estou a falar para você em nome de Jesus, não está acabado. Jesus vai chegar em nome de Jesus. Mas o tempo dele não é o seu tempo. Posso ouvir um amém?
Porque muitas vezes nós achamos, Deus está a atrasar. Deus está a atrasar. Mas presta atenção, está a atrasar para quem? Está a atrasar para quem? Pode estar a atrasar para você enquanto Ele está dentro do tempo dele. A Bíblia diz que Ele é o Senhor do tempo. Ele tem um controle sobre o tempo. Deus pode fazer o tempo voltar se Ele quiser. Foi o que Ele fez com Josué. Josué estava a lutar, mas já estava a anoitecer. Não ia dar tempo dele vencer a guerra. E sabe o que Deus fez? Deus mandou o sol parar. Até Josué concluir a batalha. Se precisar parar o sol para você cumprir e concluir com o trabalho que Deus te deu, Deus vai fazer. Posso ouvir um amém? Diga para alguém, não se preocupe com o seu Lázaro. Jesus está no controle. Jesus está no controle. Posso ouvir um amém? Olha o que diz Isaías 38:8. Rápido, precisamos encerrar. Vamos orar. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acaz. Assim, retrocedeu o sol os 10 graus que haviam declinado. Acaz não conseguiu fazer o que precisava fazer. Aí Deus fez o quê? Mandou retroceder o sol. Está aí. 10 graus. Então preste atenção, Deus nunca chega atrasado. Pode ser atrasado para você, mas talvez Ele ainda está dentro do tempo. Então confia no tempo de Deus. Posso ouvir um amém? Maria queria que fosse no primeiro dia, Jesus chegou no quarto. Era o tempo certo. Era o tempo necessário, amém? Sexto e penúltimo. Ou melhor, vamos para o sétimo por causa do tempo. Versículo 11:39. Isso dizia 11:39. Olha só, Jesus chegou na aldeia, nem entrou lá. Marta veio ter com Jesus, depois mandou chamar Maria. Jesus falou, onde que está? As duas disseram, Senhor, se estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus falou, relaxe, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E se estiver vivo, não terá morte eterna. Vai viver para sempre. Viverá eternamente. E aí, Jesus disse para eles, vamos onde ele está. Eles disseram, vinda e vede. Quando chegaram lá, Jesus disse, tira a porta, tira a pedra. Eles disseram, não, Senhor, já cheira mal, já está 4 dias aqui dentro. Jesus falou, alô, tira a pedra. Interessante, né? Escuta só, esse milagre aqui não é um milagre qualquer. Na verdade, esse é o último milagre que Jesus fez antes de ir para a cruz. Mas, olha o detalhe desse milagre. 3 coisas teriam que acontecer. Lázaro estava morto há 4 dias. O espírito havia ido para Deus. Seu corpo já estava em decomposição. Havia doença do corpo que lhe matou. Então, Jesus teria que fazer o seguinte. Primeiro, o espírito tinha que voltar, entrar no corpo. O corpo que estava em decomposição tinha que se restaurar. E a doença que o havia matado tinha que ser curado para que não o matasse de novo. Então, é um milagre complexo. E Jesus ia fazer isso. Mas, antes de fazer esse milagre, pensa comigo aqui. Jesus que ia fazer tudo isso, não tinha poder para fazer assim, ó. Porta, pedra, afasta. E a pedra se abrir sozinha. Mas Jesus não fez isso. Jesus chegou lá e falou o seguinte, tirem a pedra. Eu estou pronto para trazer o espírito de volta, o corpo que está em decomposição, restaurar a enfermidade que o matou, curar, mas a pedra não vou tirar, é teu trabalho. Por que pedra? Lembra o que eu expliquei atrás? Acreditavam que durante 3 dias ainda poderia viver, então não colocavam pedra, deixavam pedra
Deixavam aquele lugar aberto. Só colocavam pedra como um sinal de que não tinha mais jeito daquele milagre acontecer. Então colocavam a pedra para dizer o seguinte: está encerrado esse assunto. Não tem mais solução. Já acabou. Não adianta crer mais nisso. Não adianta orar mais. Acabou. Então, o que Jesus diz para eles é o seguinte: para eu fazer um milagre, vocês têm que tirar a pedra. Vocês precisam tirar de dentro de vós a convicção de que já passou 3 dias e que agora que já é 4 dias, nada mais pode acontecer. A pedra aponta para incredulidade. Tenho poder para fazer milagre, mas não vou fazer se você não remover a incredulidade. Tira a pedra. Alô? Jesus quer fazer milagre na sua vida. Ei, esse Lázaro pode viver, mas tem um porém. Tem um porém. Tira a pedra. Se você não tirar a pedra, não vai acontecer nada. Tira a pedra. Tudo aquilo que você já fechou, encerrou, Deus pode trazer a vida, desde que você volte a abrir e tire a pedra novamente. Tudo aquilo que você deu como acabado, não tem mais jeito, não vai acontecer mais, não tem solução mais. Se você tirar a pedra, vai acontecer. Não é irônico isso? Um Deus que vai fazer tudo o que está para fazer, não conseguir tirar uma pedra. Quando ele foi morto, porque eles não queriam que ele ressuscitasse, não deixaram nem 3 dias. No primeiro dia logo já fecharam tudo, tipo, não vai sair daqui. Mas ele saiu, porque ele tinha poder para tirar a pedra. Mas no caso de Lázaro, ele não tirou a pedra. Ele falou: a pedra fala da sua crença. A pedra fala da sua incredulidade. A pedra fala daquilo que você decidiu por si mesmo, que Deus não tem poder para fazer mais. A pedra fala daquilo que você resolveu no seu espírito, que não tem mais jeito de mudar. Então Deus está dizendo o seguinte: Lázaro, mesmo 4 dias depois, mesmo em decomposição, ainda pode viver, mas você tem que tirar a pedra. Posso ouvir o amém? Diga para alguém: tira a pedra. Não, fala para ele ouvir. Diga: tira a pedra. Diga: tira a pedra. Não, fala para ele ouvir, pelo amor de Deus. Diga: tira a pedra. Melhor, agora faz uma pergunta. Diga: aonde foi que você colocou uma pedra? Diga: no que você colocou uma pedra? Melhor, faz outra pergunta. Diga: qual é o seu Lázaro? Qual é o seu Lázaro que já está sepultado, fechado? Qual é esse Lázaro? Diga: Jesus veio para cortá-lo. Tira essa pedra. Eu quero ser profeta na sua vida nessa manhã. Quero declarar: qualquer Lázaro que está morto e sepultado há 4 dias, hoje, em nome de Jesus, volte à vida. Volte à vida. Volte à vida. Volte à vida. Talvez o seu Lázaro hoje é as suas finanças. Eu estou a comandar agora que as suas finanças voltem à vida em nome de Jesus. Talvez o seu Lázaro hoje é a sua vida espiritual. Você está frio. Você está como que morto. Mas hoje, agora, no lugar onde você está, eu comando agora: Lázaro!
volte à vida. Qual é o seu Lázaro? Qual é o seu Lázaro? Jesus tem vida para você. Ah, pastor, mas já passou 4 dias. É assim. Jesus sabe disso. Quando ele saiu de lá, ele sabia disso. Ele falou para os discípulos: vamos, estou feliz que eu não estava lá. Ainda bem que eu não estava lá. Porque agora a glória vai ser maior. Eu quero profetizar na sua vida. A glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Quando esse Lázaro ressuscitar, não vai abençoar só você. Eu sei que nós estamos preocupados com a nossa bênção, mas deixa eu dizer uma coisa. A sua vida tem um propósito. E Deus quer que a sua vida sirva para alimentar você e para alimentar as pessoas que estão à sua volta. Então, algumas vezes Ele permite que Lázaro morre, porque Ele não quer abençoar só você. Ele quer abençoar você e, através da bênção que Ele fizer na sua vida, abençoar outros que estão à sua volta. Você sabia que naquele dia que Lázaro ressuscitou, não foi só ele que foi abençoado? Milhares, centenas de judeus foram salvos. Centenas de judeus foram salvos naquele dia. Acha para mim o versículo que diz aí que muitos creram nesse dia. Vai no versículo 45. O que aconteceu no versículo 45? Olha o que diz. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria. Escuta, se Jesus fosse curar Lázaro, ninguém teria vindo para visitar Maria. Então, quando Lázaro morreu, todos vieram para visitar a família. E quando Jesus fez o milagre, olha o que aconteceu. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar a Maria, vendo o que fizeram Jesus, o que aconteceu? As pessoas vão ver o que Jesus vai fazer na sua vida. E elas vão crer em Jesus, em nome de Jesus. Alô, a tua vida vai ser um testemunho. A tua dificuldade vai ser um testemunho. O seu problema vai ser um testemunho. Que vai abençoar muitas pessoas. Muitas pessoas. Mas você precisa tirar a pedra. O que significa isso? Você precisa voltar a crer. A sonhar. A acreditar. Você precisa voltar a arder o coração por isso. Precisa voltar a brilhar os olhos. Precisa voltar a acreditar. Se coloca de pé, por favor.